Olá, povo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Olha, ontem eu passei uma tarefa aí para vocês aí. Quem fez a tarefa, digita aí nos comentários. Quem não sabe nem que tarefa que era, digita aí também. Fala, mas que tarefa que era? Ontem nós estudamos Mateus capítulo 8, né? Deixa eu ver, confirmar. Isso, nós estudamos ontem Mateus capítulo 8, que fala acerca de alguns milagres que Jesus fez. E nós falamos de cura divina, né? De enfermidade física, né, no corpo, a origem, a causa, e falamos da vontade de Deus, que é sempre em curar, sempre. Deus sempre quer curar, nunca tenha dúvida disso. E de repente você pensa assim, mas eu não sou digno porque eu sou pecador, pequei ontem. As misericórdias se renovam cada manhã. Cada manhã. Todo dia Deus te dá uma nova oportunidade de acertar. E se você errar, tá tudo bem. É assim mesmo a caminhada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E no decorrer da caminhada, o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas epístolas que aquele que começou a boa obra em nós, ele irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então não é para você ficar preocupado com perfeição. Ela não existe no nosso mundo. É ele que vai nos aperfeiçoar, né? Então ontem nós estudamos Mateus capítulo 8 e eu deixei uma tarefa para vocês continuarem o segmento estudando aí o capítulo 9, o 10, o 11 e o 12. Porque fala acerca dos milagres de Jesus e alguns feitos dele, e eu não queria continuar ministrando esses capítulos. Então eu dei um pulo para o capítulo 13, que é o que nós vamos ver hoje, ao qual nós vamos falar de algumas parábolas do reino, né? Decifrando as parábolas. Será que eu consigo decifrar? Eu não. Eu sou comedor de feijão e arroz igual você. Sou um mero mortal. Tenho um entendimento muito limitado das Escrituras. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia por toda a verdade, ele que é o dono de toda inteligência e toda sabedoria, ele há de ministrar nessa noite para que nós entendamos as parábolas do reino, né? Então vamos lá, sem muita perda de tempo, porque tempo vale mais do que dinheiro, é o bem mais precioso que Deus nos deu, é o tempo. E toda vez que você ouvir alguém falando assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, você pode falar com ousadia, é uma mentira isso. Porque para todos nós, a cada um de nós, Deus deu igualmente, nem mais nem menos para nenhum. Ele deu 24 horas por dia para cada um de nós. E aí cabe a nós fazer gestão desse tempo, né? Como que você administra o seu tempo? Se eu falar assim, eu vou fazer uma live amanhã às 8 da noite, esteja comigo para você aprender sobre o reino, e você fala assim, eu não tenho tempo, é uma mentira. É que não é prioridade para você, você está priorizando outras coisas. Mas o dia que você descobrir que Deus ordenou, Ele não pediu, Ele ordenou para nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essa que você passa o dia inteiro ocupando o seu tempo buscando, elas serão acrescentadas. Você vai sentar comigo às 8 da noite, às 5 da manhã, em qualquer horário. Se eu falar é assunto do reino, você vai cair para dentro, porque ele tem que ser prioridade, né? Então,
quando alguém falar eu não tenho tempo, você já sabe que isso não é uma verdade, porque Deus deu para cada um de nós 24 horas para cada um. Ah, mas você não sabe o que eu faço. Não importa. Deus te deu 24 horas igual deu para mim. E se você não pode tirar 10 minutos, 15, 20, uma hora para ouvir uma mensagem dessa aqui, é porque você está priorizando outras coisas. Quando você der prioridade ao reino, Deus vai te dar tempo sobrando, porque lembra o que Jesus disse? O ladrão é que veio para matar, roubar e destruir. Ele, Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Quem está roubando o seu tempo é o ladrão, não é Deus não. Deus quer te dar tempo, vida e abundância para você ter tempo para desfrutar do bom e do melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, 19 e 20 diz assim: se vocês quiserem me ouvir, vocês vão comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Porém, se recusares e fores rebeldes, serão devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Foi Ele quem disse. E a palavra dele não volta vazia. O edito de um rei não pode ser revogado, né? Então, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vamos buscar o reino, então? Mateus capítulo 13, nós vamos hoje estudar as parábolas, e o Espírito Santo vai desvendar o que ele quer dizer nessas parábolas, né? Mateus 13, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Por que as pessoas se juntavam aos pés de Jesus? Para ouvir a palavra do reino. Isso que nós estamos fazendo agora aqui. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que ele, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram. Comeram a semente, né? Outra parte caiu em pedregais, em lugar assim de solo que tem pedra, né? Onde não havia terra bastante, e logo ela nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Aí ele diz aqui, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui está falando da parábola do semeador. O semeador saiu para semear. E ele semeando, até agora aqui nós entendemos que é uma semente, né? Ele está dizendo aqui alguns determinados tipos de solo. E ele está dizendo que algumas dessas sementes caiu ao pé do caminho, ou seja, na beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram essa semente. Ela nem chegou a germinar e brotar na terra, né? Outra parte caiu em pedregais, em lugar assim de pedra. Boa noite, Margarete. Então outra parte da semente caiu em pedregais, um lugar assim de solo com bastante pedra, né? E não havia terra ali bastante, ela logo nasceu, a semente logo ela brotou ali e nasceu, porque não tinha terra funda. Mas aí vindo o sol, ela não suportou o calor, né? Queimou e secou, porque ela não tinha raiz, ela não se aprofundou, não tinha solo ali, ela estava só na superfície, sobre as pedras, e o sol acabou secando ela e matou, ela não germinou, né? Outra caiu entre espinhos, ou seja, a terra até era boa, fértil, só que tinha espinheiros, e esses espinhos cresceram e sufocaram ela ali, ela não pôde brotar, né?
E outra caiu em terra boa. Essa sim, essa deu fruto. E ele diz, uma 100, outra 30 e outra 60. Aí aqui ele finaliza a parábola dizendo assim para mim e para você: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É claro que tanto eu quanto você ouvimos, mas a gente não entendeu, não é isso? Ele está falando de semente. Mas o que será que Jesus realmente quer dizer com essa parábola? É o que nós vamos ver adiante. E acercando-se dele os seus discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Entenda agora, por que Jesus falava em parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por que nós estamos estudando nessa semana? Nós estamos fazendo uma jornada sobre o estudo do reino. Então as parábolas são do reino, e Jesus disse que tem pessoas que são do reino, vão ouvir e vão entender. Outras pessoas que não são do reino vão ouvir também, como nós, porque elas têm ouvido. Lembra que ele falou? Quem tem ouvidos ouça, mas não vão entender. Por isso ele fala por parábolas. E ele fez isso de propósito mesmo, porque é para os filhos entender. Quem não é filho não vai entender. Por isso ele fala por parábolas. Então vamos continuar aqui. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles quem? Os que não são filhos. Você vai entender o que é filho, o que é criatura, o que é joio, o que é trigo. Você vai entender aqui. Vamos continuar a leitura. Versículo 13, ele fala assim: por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não compreendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Versículo 15: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Lembra o estudo de ontem que eu falei? Que Jesus disse que os pecadores são pessoas doentes, ou seja, todos nós, né? No estudo de ontem ele falou, os publicanos falaram assim, os publicanos não, os fariseus falaram para os discípulos: por que seu mestre se assenta com publicanos e pecadores? Publicanos e pecadores. Aí Jesus respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então ontem nós aprendemos que os pecadores são pessoas doentes e por isso necessitam do médico. Que médico? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui ele falou: esse povo está com o coração endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Você vê que é necessário, para Jesus entrar e fazer uma cura completa no ser humano, o ser humano tem que se converter do seu mau caminho. Primeiro ele precisa reconhecer que ele está no mau caminho. Alguma coisa está errada, não está certo, houve uma ruptura. Ei, Deus nos criou nessa terra para sermos filhos para sempre, mas por desobediência nós deixamos de ser filhos e passamos a ser simples criaturas do Senhor, só isso. Aí quando nós nos ouvimos essa mensagem com os ouvidos, igual ele disse, ouvimos de bom grado e abrimos nossos olhos. Lembra que o apóstolo Paulo diz: desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então quando a gente abre os nossos olhos, ouve com o ouvido essa mensagem, abre os nossos olhos, a gente ouve, compreende com o coração, se converte, aí ele entra e faz o serviço dele, que é
a cura. Ele disse: se convertam e eu os cure. Agora ele fala para os filhos que ouvem a mensagem, ele fala assim: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo hoje e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ele contou a parábola do semeador, agora ele vai explicar. Ele vai explicar. Lembra que ele disse que o semeador saiu a semear, coisa e tal, uma caiu em pedregais, outra em terra cheia de espinho, outra assim, outra em terra fértil. Ele agora vai explicar. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, é essa que nós estamos ouvindo agora, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, por isso que é bom você prestar atenção, e se você não estiver entendendo, pergunta nos comentários, me chama no Messenger, pergunta depois da live, depois que acabar: Márcio, eu não entendi, por favor me explica, porque ele está falando aqui, ouvindo alguém a palavra do reino, é essa palavra que nós estamos estudando juntos, desde o início do ano, desde o dia 1º, hoje é dia 6, 5, sei lá, eu nem sei, eu perco a noção do tempo, estou falando do reino, e no reino é tudo eterno. Então, lembra que Jesus disse: eu vos darei vida eterna, então eu já vivo na eternidade, eu não fico preocupado com esse negócio de dia, que dia é hoje ou amanhã, sei lá, isso pouco importa. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, presta atenção, o maligno é nosso inimigo, adversário, ele é um ser espiritual, igual eu e você. Você não é isso aí que você vê no espelho não, isso é só a sua casa, isso é um corpo físico, você é um ser espiritual, tá bom? Você foi feito alma vivente, e Deus te deu um corpo para você desfrutar das coisas da terra, da vida na terra, mas você é um ser espiritual, e nós temos um adversário, um inimigo que é espiritual também, e é dele que Jesus vai falar aqui agora. Ouvindo alguém a palavra do reino, que é essa que nós estamos estudando, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lembra que ele falou? Algumas sementes vão cair ao pé do caminho e as aves do céu vão vir e vão comer. Agora ele está explicando que as aves do céu é o diabo, é o maligno. A semente está sendo lançada no seu coração. Que tipo de solo é o teu coração? Você está com o coração aberto para receber essa mensagem ou está com o coração endurecido? E aquela semente que vai cair à beira do caminho. A beira do caminho é aquele que ouve e não está nem dando atenção. O diabo vai roubar essa semente de você. E se o teu coração ainda está cheio de pedra, igual aqueles pedregais que ele disse, né? Que pedras são essas, Márcio? Mágoa, ressentimento, falta de perdoar, né? Inveja, seja lá o que for, qualquer tipo de... é uma pedra que vai deixar essa semente infrutífera, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais, naquele caminho que eu falei que tinha pedras, ele logo ouve a palavra e recebe ela com alegria. Talvez seja o que está acontecendo com você agora. Você ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, você não quer aprofundar no negócio. Você está só ouvindo por ouvir, tem que aprofundar. Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e por que a gente sofre angústia e perseguição por causa dessa palavra? Porque isso aqui são palavras de vida e de vida eterna. Você dá tanto valor a essa vida que nós temos agora, mas ela é finita, ela vai acabar, tem um prazo. Mas as palavras que nós estamos ouvindo aqui agora são palavras de vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, uma vez que eu passei a crer e a ministrar essas palavras no meu coração, hoje elas estão transbordando e jorrando para você.
Isso é o transbordo, né? Deus já me encheu e agora eu tenho que transbordar, jogar para fora tudo que Deus colocou no meu coração, né? Então, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A pessoa não quer mais. Quantas pessoas você vê chegando na igreja e com pouco tempo fala assim, fulano desviou, está no mundo de novo. Aconteceu isso aqui, ó. É de pouca duração. Ele recebeu até a mensagem com alegria e tal, mas não se firmou. Não se firmou. O que foi semeado entre espinhos, versículo 22, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu passei por essa fase aqui, tá? Os cuidados com essa vida, os cuidados com esse mundo, a sedução das riquezas. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu era músico. E músico bem sucedido na área do que eu fazia, né? Quando eu parei a minha carreira de músico, eu tinha contrato com várias prefeituras. Não só da minha cidade, como das cidades circunvizinhas, eu tinha contrato. E eu fazia show todo fim de semana, todo mês. Era loucura. Então, quando eu parei para aprender sobre o reino, me veio essa tentação aqui. E agora? Você vai viver de quê? E agora? Como que você sustenta sua família? Você fazia só isso. Isso é os cuidados com essa vida. Mas eu decidi mergulhar. Eu falei, eu não quero nem saber. O não eu já tenho. Todo mundo aqui vai morrer, ninguém vai sair desse planeta vivo. Eu quero descobrir o sentido da vida. E eu não desisti, não. Quem me conhece sabe que eu e minha família passamos por um momento de tormento. Passamos por muita dificuldade financeira. Passamos por muitas dificuldades a ponto de às vezes faltar as coisas básicas que suprem a nossa vida. Mas eu falei, eu quero o reino. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Na época minhas filhas eram crianças pequenininhas, mas elas já tinham entendimento. Elas falavam, papai, você ficou doido. Você ficou louco, cara. A mulher querendo me largar, falou, você tá meio maluco aí, rapaz, você tá meio pirado. Os amigos falando que eu fiquei louco. A cidade inteira dizendo que eu fiquei louco. Hoje eles estão vendo a minha loucura, né? A loucura está começando a se manifestar em forma de amor, não é isso? E o transbordo está começando a chegar até quem precisa. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque não me envergonho do evangelho, porque para o homem comum é loucura, mas para os que creem é poder de Deus. E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e esse dá fruto e produz a 100, outro a 60 e outro a 30. Então chegou a hora de frutificar, né? Porque eu ouvi a boa palavra e ela entrou no meu coração e ela agora vai gerar frutos. Que frutos são esses, Márcio? Eu vou buscar os meus irmãos. Eu vou buscar os que ainda não compreenderam essa palavra, que ainda não entenderam. E nós vamos estudar junto, nós vamos aprender junto. O Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, Ele vai nos ensinar. E todo aquele que tiver fome e sede dessa palavra, eu quero colocar a minha vida à disposição para te servir. Mas quem foi que te nomeou mestre sobre nós? Ninguém, eu não estou dizendo que eu sou mestre, eu sou irmão. Sou irmão de vocês e com humildade, tudo que eu aprendi eu vou ensinar, eu vou passar para vocês. Não vou reter nada. Veja o que ele disse aqui, ó. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e esse dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30, cada um dentro da sua capacidade, né? Eu não estou preocupado se eu vou ganhar centenas e milhares de almas para o reino. Essas almas não são minhas, é dele. Quem morreu na cruz para resgate delas não fui eu, foi ele. Então é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer apenas como Salomão, né?
Dai-me sabedoria, pois, para governar sobre esse povo. Não, eu não vou governar sobre vocês. Então a minha oração foi: dai-me sabedoria para compartilhar as riquezas do reino que o Senhor me deu com este povo, porque esse povo é teu. E isso farei, tá bom? Como nós estamos estudando parábola, nós vimos agora a parábola do semeador. Jesus explicou, né? O semeador saiu a semear e a semente, o semeador é ele, né? Ele semeia a palavra. As sementes são as palavras do reino. Vocês já entenderam. O solo é o coração humano, né? E a terra infrutífera, espinhosa, com pedras, vocês também já entenderam o que significa. E a terra boa é aquela que recebe a palavra e frutifica. Ele vai explicar isso melhor ainda mais à frente. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu-lhe também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, tu não semeaste tu no teu campo só boa semente? Por que tem joio? Por que então nasceu joio no meio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Veja bem, ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, você não arranque também o trigo junto com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa, que é o tempo da colheita, né? E por ocasião da ceifa, direi eu, ele, o Senhor, né, aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai eles em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Guardou o que ele disse, a parábola do joio aqui? Ele plantou na terra trigo, a boa semente, mas o inimigo colocou joio no meio. Os anjos, vocês vão entender depois que foram os anjos, servo dele, falou: quer que a gente arranque o joio de lá? Ele falou: não, deixa crescer junto até o tempo da colheita, porque no tempo da colheita aí sim, vocês vão arrancar o joio fora e lançar no fogo, mas o trigo vai para o meu celeiro. Mais à frente ele vai explicar. Ele falou: deixai crescer ambos juntos até o tempo da ceifa, da colheita, né? E na ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos e põe para queimar. O trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, a mostarda, né? Ele está falando. Mas crescendo, é a maior das plantas. Eu nunca vi um pé de mostarda, você já viu? Se você já viu, você vai entender melhor ainda do que eu o que ele está dizendo aqui, né? Que ele está dizendo que a mostarda é a menor das sementes, mas quando ela dá o arbusto dela, é a maior das plantas. Ele está dizendo aqui, ó. E se faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Serve de abrigo, né? Eu entendi isso. Outra parábola ele lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Essa aqui eu entendo mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. Olha, eu não sei se você entende assim, mas eu entendo que o fermento é a boa palavra do reino.
e introduz em 3 medidas de farinha. Tem mais de 3 pessoas me assistindo aqui ao vivo. Quem saiba seja vocês 3. E vocês vão receber essa semente agora no coração de vocês. E ela vai crescer. Está falando aqui, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher simboliza igreja, né? Toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Ou seja, vocês estão tudo envolvidos comigo já. Vocês já ouviram a palavra, já ouviram a semente, ela já entrou no coração de vocês, e agora nós somos um com o outro. Estamos tudo misturado já. Não tem como tirar o fermento da farinha. Já está tudo misturado. E vamos crescer junto. Eu entendi assim essa parábola, né? Uma mulher tomou uma medida de fermento, a igreja, palavra, pegou e colocou em 3 medidas de farinha, ou seja, espalhou aí, e agora nós fizemos um bolo e estamos juntos até depois do fim. Vocês vão para a eternidade. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábola. Por quê? Nós já vimos lá em cima. Porque os filhos do reino entendem. Quem não é filho não vai entender. Então, se você está entendendo, glória a Deus, você é filho. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Aqui ele acabou de dar o discurso, falou algumas parábolas, despediu a multidão e foi para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos perguntaram, e ele vai explicar agora. Se você não entendeu quando ele estava contando a parábola do joio, presta atenção agora, porque ele vai explicar. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Explicação do mestre. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, é ele mesmo, né? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Lembra o que eu disse no início? Que Deus nos fez todos filhos, mas nós pecamos, nos separamos dele e deixamos de ser filho. Perdemos a paternidade com o nosso Criador e nos tornamos criatura. E aí veio o inimigo e lançou joio no coração do homem, e muitos se tornaram filhos do maligno. É isso que está escrito aqui. E é isso que Jesus está explicando. Mas os filhos do reino, ele vai resgatar. Ele vai chamar nós pelo nome. E ele diz: quem é filho vai entender. Quem não é, não vai entender a parábola. Por isso que ele fala por parábola. A boa semente, quem lança, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo, que está muito perto. É por isso que eu estou aqui, me prontifiquei a todos os dias fazer live, todos os dias na rua, onde encontrar pessoas querendo saber sobre o reino, eu vou falar do reino, porque o reino está próximo. A volta de Jesus como rei, na primeira vez ele veio como servo e morreu na cruz para levar os nossos pecados e nos purificar. Mas agora ele está voltando como rei, senhor dos senhores, e ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Então nós estamos ainda no tempo da graça. Que graça é essa? É aquela que não te acusa de pecado algum. É aquela que fala: vai-te e não peques mais.
Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai-te, não peques mais. Esse é o tempo que nós estamos agora, o tempo da graça, do favor de Deus, o tempo em que os pecados são perdoados, o tempo que aquele sangue derramado serve para mim e para você, para a aspersão dos pecados, purificação dos nossos pecados. Esse é o tempo que nós estamos agora, mas vai chegar o tempo que essa porta da graça vai fechar. Lembra do dilúvio? Durante a peregrinação e pregação de Noé, era praticamente o tempo da graça, só que as pessoas zombavam, não acreditavam, falavam: esse velho é louco, nunca caiu sequer chuva na terra, Deus sempre regou com relva, e ele está falando que vai ter um dilúvio, esse velho é louco. Porém, ficaram zombando dele e ele fazendo barco. E aí, esse barco aí vai voar? Porque nem mar tem aqui para isso flutuar. E ficaram zombando, e ele continuou fazendo o que Deus mandou fazer, até que o dia ele entrou na arca com a família dele e a porta se fechou. Deus já tinha ordenado um casal de cada animal para entrar lá. Quando Noé entrou com a família, a porta fechou. E aí o povo começou a rodear, começou a vir água, não só de cima, como dos lados, de baixo. Deus abriu os abismos e veio água de tudo quanto é lado, e o dilúvio levou a todos. Na epístola de Pedro, de São Pedro, vai dizer que somente 8 almas se salvaram das águas pelo dilúvio. 8 almas. Ou seja, Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, e um casal de cada animal. E por que Deus permitiu isso e fez isso? A Bíblia diz que a terra era má, o coração do homem, os pensamentos do homem eram maus continuamente, não se arrependiam, endureciam o coração e só praticavam maldade. Alguma semelhança com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Alguma semelhança? Porque Jesus diz assim, ó, como os discípulos perguntaram: como será da tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo? E Jesus falou desse jeito: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque antes tem que vir o tempo da apostasia. O que é apostasia? Escândalo nas religiões, escândalo nas igrejas, ninguém crê mais, cheio de falsos profetas, cheio de enganadores. Apostasia, as pessoas se apostataram da fé, não tem fé mais. Você vê algum milagre hoje, nos dias de hoje? Não é porque Deus deixou de operar, é por falta de fé da humanidade. Por isso que não acontece hoje. Então, está passando já o tempo da apostasia, tá? Porque muitos estão despertando. Muitos estão despertando e acordando para o reino. E o tempo da apostasia já está ficando para trás. Brevemente a gente não vai mais ouvir falar de escândalo, de nada. Inclusive já não estamos nem querendo dar assunto a isso. É mister que vem os escândalos, mas sai daquele por quem o escândalo vier. Então quem quiser fazer escândalo, que faça. Nós já vimos aqui que ele vai colher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e vai lançar na fornalha. Então a pregação hoje é o reino. Não tem nada que ficar se preocupando com escândalo de padre, de pastores, de quem quer que seja. A pregação é: arrependei-vos e convertei-vos. É chegado o reino. O reino. O reino. Então nós temos que focar nisso nesses dias. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles... Tive que interromper, que agora não dá para atender ligação. Então, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Você lembra no capítulo 7, nós estudamos? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Para quem ele vai dizer isso? Para pessoas que estavam trabalhando na obra. Porque ele vai dizer assim: ah, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ó, você vê, pecador comum não profetiza no nome de Deus. Então não é para o pecador comum que Jesus vai falar: apartai-vos. Ímpio, a pessoa que está na impiedade, na prática do mal, ela também não profetiza em nome de Deus. Ela não faz milagres e prodígios. Então, quem é que pratica iniquidade?
aos iníquos. Nós já estudamos sobre isso. É todo aquele que está dentro da obra de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando em nome dele, fazendo maravilhas, sinais, prodígios, mas que pratica iniquidade. Então aqui está dizendo que mandará o Filho do Homem e seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e lançará, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então não é tempo mais de se preocupar com escândalo, de quem quer que seja. É tempo de pregar o reino, é tempo de pregar o arrependimento. Mas Márcio, como é que é isso? Cara, só entra, dá o primeiro passo. Quem vai fazer a boa obra e aperfeiçoar é Ele. Mas não sai não da eternidade não, porque você foi chamado para isso. Você não foi chamado só para viver alguns anos aqui nessa terra e depois morrer e deixar de existir não. Você foi chamado para a vida eterna, para viver na eternidade ao lado de Deus, né? E Jesus veio aqui proporcionar esse resgate para nós. Tudo que você fez em toda a sua vida, de errado ou de certo, termina hoje. Ele apaga todas as tuas transgressões, Ele apaga todas as suas iniquidades, e Ele te perdoa e te recebe como filho no reino. Tudo que você tem que fazer é reconhecer que você é filho e falar como filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti, Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E tu sabe já o que Ele vai fazer. Ele vai fazer festa. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Versículo 43, esse aqui é para mim e para você. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Lembra que ele disse que muitos vão ouvir e não vão entender? Esse não é você, né? E nem eu. Você está entendendo, né? Outra parábola, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria de ter achado esse tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Você já comprou uma Bíblia para você? Ainda não? Então compre, porque tem tesouros escondidos aqui para você, para mim. Márcio, não comprei. Cara, tem a Bíblia online, abre aí no seu computador aí, cai para dentro, vai estudando. É o tesouro escondido, tá ali para você, né? Essa aqui eu gosto muito, eu aplico ela no meu dia a dia, essa parábola aqui. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, puxam a rede para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons. Os ruins, porém, lançam fora. Ora, essa parábola aqui, eu gosto muito dela, eu aplico ela no meu dia a dia, e nós temos uma praia aqui que é de água escura, né? Então dá bem para a gente ter um entendimento dessa parábola aqui. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também já viu alguns pescadores lançando a rede aqui no nosso mar, que é de água bem escura, e não dá para você ver que tipo de peixe que está preso ali na rede. E eles lançam a rede lá no mar e depois eles puxam para a areia. Eu mesmo já fui lá como curioso ver, né? E até já pedi um peixinho pro pescador: ei, me arruma um peixinho aí, cara, você pegou um ali, me dá. E os caras dão mesmo, eles são gente boa. A maioria dos pescadores são gente boa, né? Não é à toa que Jesus chamou, a maioria dos seus discípulos eram pescadores. E os caras largaram a rede e vieram pregar o reino de Deus. Mas a maioria dos pescadores são tudo gente boa, são gente simples, humilde, né? Gente que tem bom coração. Por isso que Jesus achou a maior parte dos seus discípulos entre os pescadores. Então ali na praia de João Francisco mesmo, eu já vi, na praia do Visgueiro também, em Barra do Furado, quando eles lançam a rede naquela água escura, a gente fica assim numa expectativa, uma curiosidade, o que vai vir. Quando eles puxam para a areia, agora está no nosso campo de visão.
Jesus contou essa parábola aqui, eu vou explicar ela. E aí ele fala que os pescadores ali pegam os peixes bons, é assim ou não é? E põem no cesto, vão separando lá na caixinha, os peixes bons. Os ruins eles devolvem para a água, eles lançam fora para o mar, aquilo não interessa para eles, eles não querem. O que é que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante a essa rede que o pescador lança no mar. Então no reino de Deus nós vivemos no reino dos homens e somos influenciados também pelo reino das trevas. E quando Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma rede que o pescador lança no mar, puxando para a praia, vem toda a qualidade de peixe, peixe bom, peixe ruim, os bons você apanha, os ruins você lança fora, ele está nos ensinando que na vida vai ter propostas boas e ruins, e que tudo que nós temos que fazer é como esses pescadores, pegar as coisas boas e aplicar na nossa vida, e as ruins lançar fora. Você jovem, por exemplo, que tem acesso hoje à internet, quanta porcaria você tem apanhado para o teu cesto nas redes sociais? Quanto lixo você tem pego e colocado no seu coração? Porque talvez você não ouviu essa parábola de Jesus. A internet é uma coisa muito boa, mas tem peixe bom e peixe ruim. O problema é que muitos estão apanhando os peixes ruins e colocando, absorvendo aquilo. Isso vai te dar má digestão, vai te dar doença, vai te dar problema. Você está apanhando os peixes ruins. Por que os pescadores não levam esses peixes que eles consideram ruins? Porque se eles comer, vai fazer mal à saúde deles. Tem peixe que é venenoso, né? Tem peixe que tem muita espinha, não serve para comer. E eles lançam fora aquilo, eles põem só os bons. E por que nós vamos pegar as coisas ruins que tem nesse mundo e colocar na nossa vida? Porque se Deus falou lá no profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, se vocês quiserem me ouvir, vão comer o melhor dessa terra. Então por que a gente pega o ruim, né? Por que você pega um conselho ruim e aplica ele na sua vida? É peixe ruim, Jesus já falou, lança fora. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe, bom e ruim. Os bons você põe, o ruim lança fora. É isso, aplica isso no seu dia a dia. Já vi uma frase na internet que ela geralmente compartilham, né? E ela é legal porque fala assim: se o teu amigo te oferece droga, que droga de amigo é esse? Peixe ruim. Jesus já falou, peixe ruim, cara, lança fora. Se você não tem controle sobre vício, não entra neles, cara. E eu vou te falar, a nossa carne, ela não tem controle sobre vício. Se você entrar em qualquer coisa de vício que vicia, tu vai ter dificuldade para sair. Eu estou falando isso que eu fui fumante de cigarro. E como eu me esforcei para largar de fumar cigarro, porque eu sabia que aquilo fazia mal, mas na época da minha juventude, adolescência, não queria nem saber, tudo era festa, tudo era curtição, tudo era onda. Mas aí veio chegando a idade adulta e eu tive filhos. E eu olhava a minha filha no berço, a Lavínia, que hoje está com 20 e tantos anos. Não sei a idade exata também não, porque eu já falei, eu não guardo tempo. Eu vivo na eternidade, para mim pouco importa quantos anos tem fulano, ciclano, ou eu, não interessa isso. Eu vivo na eternidade já. Então a minha filha tem, acho que 21 anos, eu acho. A Lavínia. A Sabrina tem 30 anos, vai fazer 31 agora, a mais velha, né? E a Lívia tem 18 ou 19 anos, acho que é 19. Ah, sei lá, pouco me importa. Então, eu não fico guardando essa coisa de tempo. Cara, vício é terrível. Eu via minha filha ali pequitinha e eu falava, eu quero ver minha filha crescer, eu vou largar esse cigarro. E agora nós estamos no ano de 2021 e faz exatamente, vai fazer agora a festa da Penha em abril, né? A festa da Penha, que é tradicional aqui em Samã, então vai fazer 20 anos que eu larguei o tabaco, o cigarro. 20 anos. Até a festa de 2001, eu me lembro que eu fui para essa festa. Aliás, eu fui para a festa e eu fumei o dia inteiro, e quando eu fui para a festa à noite, eu falei assim, não vou levar cigarro, não vou fumar mais.
Mas eu estava usando aquelas piteiras que vende na farmácia, filtro Fases, eu não sei se vende ainda isso, mas aquilo é beleza para parar de fumar, viu? Filtro Fases Viena, eu comprei aquilo 2001, faz 20 anos vai fazer agora. Eu comecei a usar esses filtros, ele vem 4, ele é um vermelho, elimina 5% só de nicotina, depois tem uma abóbora, que elimina acho que 15 a 20% de nicotina, um amarelo que elimina 65% da nicotina e o branco que chega a eliminar 85% de nicotina. Eu usei o vermelho, o laranja e o amarelo, nem cheguei a usar o branco, não usei. Eu fui para a festa à noite e falei assim, não vou fumar, e fui. E cheguei lá, na época eu tomava uma cervejinha. Eu comprei uma cerveja e pedi um tiragostinho e fiquei lá. Eu falei, toda vez que bebe dá vontade de fumar, eu vou beber de propósito para ver se vai dar vontade de fumar. Tomei a cerveja, a vontade de fumar veio, mas ela veio fraca, porque a piteirazinha lá já estava eliminando aquela nicotina brava que a gente coloca para dentro do corpo, né? Então eu segurei a onda e não fumei, mas bebi. E fui para casa. Cheguei em casa, antes de dormir, o hábito dava vontade de fumar. Eu falei, mas eu não vou fumar. Eu não fumei na festa, não fumei, fui dormir, de boa. De manhã acordei, você toma aquele cafezinho, quem fuma sabe que é assim, né? Aí dá vontade de fumar. Eu falei, não vou fumar. E não fumei nunca mais. Isso vai fazer já 20 anos já. E eu vi minha filha crescer, estudar, do jeito que eu imaginei, né? Depois nasceu outra e outra. E é isso. Hoje elas casaram, tem as famílias delas. E eu tô aqui, ó. 50 com carinha de 18 ainda. Você vê. Vida longa, é isso que Jesus falou, né? Que dá aos seus filhos, é isso. Então, isso são peixes ruins que nos oferece. Eu aprendi a fumar com quem? Com amigos na adolescência. Eu tive dificuldade de largar o vício. Bebida, eu nunca tive vício de bebida. Eu tomava uma cervejinha ou outra, um hobby, sei lá, ou porque estava no meio lá envolvido. Nunca tive vício de bebida, graças a Deus. Drogas também não. Nunca tive vício. Já usei drogas induzido por amigos também, né? O peixe ruim que oferece, a gente não sabe dessa parábola, se soubesse não entrava, aí a gente acaba aceitando. Mas eu usei algumas drogas da minha adolescência, mas não gostei. Falei, isso aí que é onda, isso aí é coisa de bobo. E não usei, né? Não viciei nessas coisas. Então esses são os peixes ruins que as pessoas lançam na vida da gente, né? Às vezes inocentemente, sem saber, né? Elas não sabem também que estão fazendo isso. Então, esses são os peixes ruins. Você tem que evitar eles, sair fora deles. Apanhar só o que vai ser bom para a tua vida, que vai te trazer uma vida abundante, né? E feliz. Na consumação do século virão os anjos, separarão. Aqui ele está explicando a parábola da rede, né? Ele falou assim, ó. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins. Os bons, os ruins, porém, lançam fora. Aí ele fala, assim será na consumação dos séculos, ou seja, no fim deste mundo aqui. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ei, não ignora essa mensagem não, igual o pessoal lá da época de Noé ignorou não. Noé disse que ia haver um dilúvio e ninguém acreditou. Aqui Jesus nos deu um chamado de pregar o evangelho do reino e ele disse que vai haver esse tempo de separação dos maus dos bons. E os maus vão para a fornalha de fogo. Ei, não duvide disso, que esse tempo ainda não chegou, mas ele vai chegar. Você pode estar hoje no grupo dos ímpios. Nós falamos isso na live 4, eu acho. Se você estiver no grupo dos ímpios, quer dizer que você é uma pessoa do mal, você está praticando o mal na terra. Mas a Bíblia vai dizer que tem salvação para você. A Bíblia vai dizer que tem salvação para você. Acho que eu compartilhei esse versículo hoje, quer ver?
Sim, aqui. Compartilhei com um vídeo aqui de uns caras que deram testemunho que eles eram ex-drogado, ex-traficante, ex-viciado, homossexuais. Eles deram testemunho aqui que eles largaram essa vida e servem a Cristo hoje. E nesse vídeo eu coloquei esse versículo que diz em Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Então, se você está na classificação dos ímpios, ou seja, pessoas ruins que praticam o mal conscientemente, há perdão para você, meu amigo, meu irmão. Há perdão para você. Deus te resgata dessa vida e te salva, desde que você queira. Desde que você entenda que tem uma eternidade para você viver ao lado do Senhor, ou ser lançado nessa fornalha de fogo que nós acabamos de ler aqui. A escolha é sua. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para quem é ímpio e está no caminho do mal, a palavra para você hoje é essa: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. E se você é um pecador comum, nós também falamos isso na outra live, né? Pecador comum é o pecador comum, eu e você. Aquele que tem a síndrome do Adão, vive fugindo de Deus porque pecou. Adão foi o primeiro homem e ele fugiu de Deus quando pecou. Assim a maioria dos seres humanos fazem. Não querem parar para ouvir uma mensagem como essa aqui, porque pecou, está no pecado e acha que essa mensagem vai ofender ele, ou vai obrigar ele a seguir alguma religião. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus não é religioso, Ele é amoroso. Essa mensagem aqui não é uma mensagem religiosa, é uma mensagem de amor de Deus para com eu e com você. É uma mensagem de falar assim: vocês se perderam, eu estou aqui para resgatar vocês e botar vocês no caminho da vida outra vez. Então, se você é um pecador comum, que é o meu caso, e é o caso da maioria dos humanos, a maioria das pessoas não são ruins, elas não são ímpias, elas não praticam o mal conscientemente. Alguns de nós praticamos o mal na inocência. Nós praticamos pecado às vezes porque nos foi ensinado assim. Tem nada a ver, todo mundo faz isso. Claro que existem os ímpios, eu falei aqui, existem os ímpios, são as pessoas que praticam o mal conscientemente, mas a maioria dos humanos são filhos de Deus. Elas se tornaram criaturas porque decidiram desobedecer, estão na desobediência e nem sabem disso. Acha que é normal, todo mundo vive assim. Ei, não tem nada de normal. Normal é você ser filho de Deus. Normal é você ouvir o chamado, se converter e voltar para Ele. Você fala assim: Márcio, você está falando para mim ir para a igreja? Não, eu não vou. Eu já fui muito. Não critico quem vai, nem quem está lá pregando. Mas quero te falar que Deus não tem nada a ver com religião, não. A igreja de Cristo não tem nada a ver com templo. A igreja de Cristo são formadas de pessoas arrependidas. E elas podem estar em qualquer lugar, dentro, fora das igrejas, ou em qualquer outra religião. Tem filhos de Deus. Você não crê assim, né? Eu também não acreditava, não. Eu acreditava que só a minha religião que era certa. Até Cristo me libertar da religião. Porque Ele falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cara, a religião é só... ela só te mostra o caminho, né? Algumas. Mas ela não é o caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é pelas religiões que você vai a Deus. É por Ele, é por Cristo. Depois de Jesus ter pregado tudo isso, né? Versículo 50, ele diz: lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? E os seus discípulos responderam: sim, Senhor, nós entendemos. Eu espero que você tenha entendido também, né? Porque esse é o meu propósito: falar
mas que você, de uma forma clara que você entenda, né? E ele lhe disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu vou pegar ensinamentos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, e vou compartilhar com você, e você vai se maravilhar dessas coisas, dessas riquezas, né, que tem no reino. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Aqui encerra a parábola do capítulo 13. Nós vamos dar um pulinho, deixa eu ver aqui, até anotei aqui, em Mateus capítulo 18. Se você está com sua Bíblia aí aberta, abra aí, adiante aí algumas páginas, né? 5 capítulos à frente, nós estamos no capítulo 13, você vai lá para o capítulo 18. Do capítulo 18 você vai para o versículo 23, e nós vamos ler outra parábola aqui. Outra parábola que Jesus falou sobre o reino dos céus. Mateus 18, 23. Diz assim a palavra do Eterno, do Todo-Poderoso: por isso o reino dos céus pode comparar-se ao certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, né? Ele não tinha como pagar essa dívida. O seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto eles tinham, para que a dívida fosse quitada. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava e dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Preste atenção nessa parábola, hein? Saindo, porém, aquele servo, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou pelo caminho um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que tu me deve, paga-me o que tu me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e encerrou o cara na prisão, até que ele pagasse a dívida. Você entendeu que aqui é outra situação diferente, né? Aqui é o cara que foi perdoado por 10.000 talentos, está cobrando uma dívida de 100 e não perdoou o cara. Ele foi perdoado por uma dívida muito maior, mas ele não perdoou o cara aqui. Embora o cara tenha também se humilhado e pedido: cara, tem misericórdia, seja generoso comigo e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, não aceitou, antes foi e encerrou ele na prisão até que ele pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos do que acontecia, contristaram-se muito, ou seja, ficaram tristes, né? E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara, aquele que perdoou os 10.000 talentos de dívida dele. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Indignado, seu senhor os entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim, versículo 35, para encerrar essa parábola: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração vocês não perdoar a cada um seu irmão as suas ofensas. Essa parábola aqui está falando sobre perdão.
O Senhor que perdoou a dívida do cara simboliza Deus, perdoando a cada um de nós. A nossa dívida é impagável, tanto que ali foi ilustrado que o cara tinha que vender a ele mesmo, vender filhos, vender esposa, vender tudo que eles possuíam e ainda assim não pagava a dívida. Essa é a nossa dívida para com Deus, viu? Não me pergunte que dívida é essa que eu não sei. Eu não estava no Éden, foi Adão que tramou a treta. Eu e você não estava lá, mas nós herdamos a dívida e ponto final. Assim como nós herdamos a dívida, nós somos hoje herdeiros da promessa que nos perdoa e nos isenta da culpa. Porque havendo o pecado entrado pelo primeiro homem, Adão, a salvação entrou também através do único homem, Jesus Cristo, o Santo de Deus. Então não me pergunto o que Adão fez, não sei, não me interessa. Se te ensinaram que foi maçã que ele comeu, eu não sei, eu não estava lá. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus colocou uma árvore no centro do jardim e disse: aquela árvore ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque o dia que tu comer, certamente tu morrereis. De toda árvore pode comer livremente, daquela ali não coma. Deus não botou uma proibição, ele colocou uma condição: você quer me obedecer ou não? Você pode desfrutar em toda a eternidade de tudo que eu criei, é teu. Mas você tem o livre-arbítrio de sair também do jardim se você quiser. E o homem decidiu sair. Ele falou: eu quero saber o que tem lá fora. E saiu. Olha a treta aí que ele enfiou a gente. A Bíblia vai dizer que o inferno não foi criado para os homens. Está escrito assim, ó: o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, Adão enfiou a gente tudinho lá dentro. Tem gente que pensa assim, ó: quando eu morrer eu posso ir para o inferno ou para o céu. Não. Nós já estamos todos envolvidos no inferno, até o pescoço. Se você tivesse que fazer alguma coisa para ir para o inferno ou para o céu, não precisava Jesus descer aqui e pagar aquela morte de cruz por mim e por você. Nós já estamos junto e misturado para o quinto dos infernos, todos nós, sem exceção. O resgate é Cristo. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O resgate é Ele. Então, quando você ouve essa mensagem, compreende com o coração, ouve com os ouvidos, enxerga com os teus olhos o que está sendo mostrado para você, compreende com o coração, se converte, Jesus te cura, agora você é um cidadão do céu. Agora você é eterno de novo. Mas como assim, se nós vamos morrer? Ei, Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim e vive, nunca morrerá. Crê tu nisso? Ele falou isso para Maria, irmã de Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro do túmulo. Eu creio isso. Eu não morro mais. Eu vou passar da morte para a vida, aliás, já passei. Você que está ouvindo essa mensagem, está compreendendo? Você também não morre mais. Porque a morte física não é a morte, é uma passagem para a eternidade. E outra coisa, todo mundo que morreu no físico com Cristo vai receber de novo o corpo físico, porém transformado, incorruptível. Não mais esse de carne e osso que perece. Vai receber um corpo como o dele, incorruptível. Não me pergunta como é esse corpo, que eu ainda não tenho, mas ele tem. O corpo de Jesus glorificado, quando ele saiu do túmulo no terceiro dia, a Bíblia diz que ele subia e aparecia em diversos lugares. Eu e você vamos poder fazer isso, se autotransladar de um lugar para outro. O corpo glorificado faz isso. Jesus fez. Ele estava num lugar, sumia aqui, aparecia em outro lugar. Só um discípulo conseguiu esse milagre da transladação, que foi Filipe, com esse corpo de carne aqui, ó. A Bíblia diz que via um eunuco
e Filipe estava no caminho por onde aquele eunuco ia passar com a carruagem. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías e ele não entendia o que estava lendo. O Espírito Santo colou em Filipe e falou assim: encosta na carruagem. Ele está lendo o livro do profeta Isaías, onde fala do Cristo, só que ele não entende. E aí Filipe, discípulo de Jesus, né, encostou na carruagem. Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, tá? Por isso ele deu esse poder a Filipe ali. Então Filipe foi lá, encostou e perguntou ao eunuco: você entende o que você está lendo? Ele falou: não, está falando aqui de... ele levou nossas enfermidades, nossas dores. Quem é esse que está falando? É de mim ou de você ou de alguém? Ele falou assim: esse aí está falando é Cristo, esse que morreu e ressuscitou. Aí o eunuco foi e creu na palavra, e Filipe falou para ele o que era necessário ser feito, né? Falou: é necessário que você seja batizado para a remissão dos pecados. E aí o eunuco mandou parar a carruagem e falou: ali, ó, tem uma poça de água ali, ó. O que tu me impede de eu ser batizado ali? Aí Filipe: nada, desce aí. Foi lá e batizou o eunuco. Depois que batizou, o eunuco seguiu o caminho dele. A Bíblia diz que Filipe foi transladado e apareceu em outra cidade. Só Filipe conseguiu isso, que a Bíblia relata, né? Pode ser que os outros discípulos também conseguiram, mas a Bíblia só relata que Filipe conseguiu esse milagre aí que tinha naquele filme, como é que é? Batalha das Estrelas, sei lá, que os caras sumiam de um lugar, entrava assim numa cápsula e sumia, aparecia em outro lugar. Só Filipe conseguiu isso, e Jesus fazia isso constantemente depois que ressuscitou dos mortos. Outro milagre: o corpo glorificado, ele não é detido por parede física assim. A Bíblia diz que os discípulos estavam possuídos de pavor depois que Jesus tinha sido morto, e os caras estavam perseguindo os discípulos para matar também, né? E eles estavam tudo trancados dentro de uma casa, possuído de medo, com medo de serem presos e mortos também. Jesus vai e passa pela parede e fala: paz seja convosco. Eita Deus! Ele passou pela parede, tudo fechado. Está escrito lá no livro de Lucas, Atos dos Apóstolos também. Não, é no Lucas, eu acho. Paz seja convosco. Corpo glorificado, nem parede, nem nada segura. É esse corpo que nós vamos receber na ressurreição dos justos. Dá para você ficar fora disso? Tem como você ficar fora disso? Cara, é de graça. Deus não está te obrigando a fazer nada. Ele está te dando de graça a salvação. O que te impede? Essa última parábola que nós lemos, ela diz sobre perdão. Deus nos perdoa os nossos pecados, mas é necessário, quando a gente encontrar alguém que nos ofendeu, que a gente perdoe também o pecado dessa pessoa. Porque se nós não perdoar as ofensas dos outros, Deus também não perdoará a nossa. Essa é a condição para você herdar a vida eterna. Não carregue mágoa no teu coração, não carregue ressentimento. Liberta essa pessoa que te ofendeu. Liberta ela, seja liberto também, libera perdão. Deus vai te perdoar hoje. Perdoa quem passar no teu caminho e te magoar e te ofender. Não carrega nada disso. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tira esse peso aí. Para de carregar essas cangalhas aí. Isso não te pertence, não. Amém? Vamos encerrar aqui, para não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui. A gente já está com mais de 1 hora de live e eu não gosto de me alongar muito, tá bom? Estudamos algumas parábolas no capítulo 13 e uma parábola no capítulo 18. Amanhã vou buscar outras parábolas em outros capítulos ou em outros livros do Evangelho, e nós vamos estudar as parábolas do reino. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, o Deus que nos guia por toda a verdade, que Ele possa te instruir melhor e que Ele possa falar melhor ao seu coração e te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele possa te confirmar
essa convicção de que o reino de Deus está próximo, assim como eu tenho, que Jesus está às portas, pertinho de chegar e estabelecer o reino milenar. E Ele vai governar na terra por 1000 anos. Não pregaram assim para você não, né? Pregaram que você ia ser arrebatado, ia morar no céu. Vai haver um arrebatamento sim. Quando Jesus vier, vai haver um arrebatamento dos santos. E essas pessoas que forem arrebatadas, elas vão participar do governo com Cristo. Eu não sei se você já leu isso no Apocalipse. A Bíblia fala que muitos vão ressuscitar dos mortos. E todos os cristãos que estiverem na terra nesse dia vão receber um corpo glorificado, serão transformados. E serão arrebatados ao céu para um encontro com Jesus nos ares. Não é no céu sumir de vista, não. Eles vão encontrar com Jesus nos ares para uma reunião. Ali acontecem as bodas do Cordeiro, aquele encontro de Deus com esses justos, Jesus Cristo. E ali Ele vai delegar poder e autoridade a muitos deles. A cidade santa, aquela que João viu, desce do céu e ela fica no ar, talvez lá em Israel, em cima da Jerusalém antiga, a nova Jerusalém. E ali Jesus assume o trono e nomeia vários governantes. Cada país desse que você vê hoje, Brasil, Estados Unidos, Coreia, Japão, tudo isso será bairro da nova Jerusalém. E Jesus vai colocar governantes nesses países, nessas nações, que vai ser bairro da nova Jerusalém. Ele governa da nova Jerusalém, onde não entra pecador, não entra ninguém impuro ali na cidade santa. E vai nomear governantes para governar em todas as nações. Por isso que diz que ele vai vir para reger as nações com vara de ferro. E a Bíblia diz que ele vai governar por 1000 anos. O diabo vai ser preso nesse período e depois ele vai ser solto de novo. Está tudo em Apocalipse. E vai sair enganar de novo as nações e preparar as nações para uma batalha final contra Jesus. É onde Jesus, com um sopro só, vence ele e lança logo na fornalha de fogo. E aí sim, aí começa a eternidade. Mas antes disso tem muita treta para acontecer aí. E é bom que você esteja preparado para o reino, porque o reino de Deus está próximo. Jesus está vindo aí e Ele quer que você esteja de pé diante dEle. E Ele vai governar com justiça. Amém? A paz de Deus esteja na tua casa. Até amanhã, às 20 horas, nós faremos a nossa live de amanhã, falando das parábolas do reino. Deus te abençoe. Como eu falei, eu sou limitado, mas que o Espírito Santo fale melhor com você. Beijo no seu coração, a paz esteja na sua casa. Até amanhã, se Deus quiser e permitir. Valeu!